Sermão do Monte, capítulo 49, parte 2. A regra áurea. Cumpre-nos colocar-nos constantemente nesta posição. Em nossa conduta e comportamento, no que tange aos nossos semelhantes, devemos ter o cuidado de assim fazermos ou de assim não fazermos, em consonância com aquela lista que podemos preparar sobre as coisas que nos agradam ou nos desagradam. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Se agimos segundo essa norma, conforme nos ensina o Senhor Jesus, então nunca poderemos errar. Você gosta que outros digam coisas desagradáveis a seu respeito? Pois bem, não diga tais coisas sobre outras pessoas. Você não gosta de pessoas difíceis de serem abordadas, que só entram em contato com outras pessoas após estabelecerem muitas barreiras, que só criam problemas e que constantemente põem os outros em atitude defensiva? Pois bem, exatamente da mesma maneira, não permita que o seu comportamento seja tal que você venha a tornar-se semelhante a uma dessas pessoas. A coisa é tão simples quanto isso, de conformidade com o ensino do Senhor Jesus. Todos os grandes manuais sobre princípios éticos, moralidade, relações sociais, bem como sobre todos os assuntos que tratam do problema dos relacionamentos humanos neste mundo moderno, na realidade podem ser sumariados através desse princípio. Trata-se de algo que se reveste da mais urgente importância nestes nossos dias. Todos os pensadores concordam que o mais grave problema do século XX, em última análise, é uma questão de relacionamento humano. Estultamente, algumas vezes inclinamo-nos por imaginar que os nossos problemas internacionais e outros são de natureza econômica, social e política. Na realidade, entretanto, todas essas questões podem ser reduzidas ao nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Essa questão não se resume no dinheiro. O dinheiro participa do problema, mas o dinheiro é apenas uma espécie de frontispício. Na realidade, porém, a questão é o que eu mesmo quero e o que a outra pessoa quer. E, em última análise, os conflitos, perturbações e infelicidades na vida se devem a essa causa originária. E nosso Senhor, nesta curiosa e lacônica afirmação, esclareceu a verdade inteira concernente a esse problema. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a instrução final de Jesus no que tange a esse tema. Se ao menos abordássemos o problema por esse ângulo, começando por nós mesmos e somente depois aplicando-o a outras pessoas, então o problema seria inteira e rapidamente solucionado. Desafortunadamente, porém, não podemos deixar assim a questão. Existem pessoas que parecem pensar que isso é tudo quanto se faz necessário. Até hoje existem pessoas, causando-nos admiração que elas possam ter tais ideias, que acreditam que tudo quanto se faz necessário é erguer um lema perante os homens, que prontamente eles dirão:
Essa ideia está perfeitamente certa. Doravante, haverei de agir em harmonia com ela. Mas o mundo da atualidade está provando de forma iniludível que as coisas simplesmente não funcionam dessa maneira. E isso quer dizer que precisamos continuar nessas nossas considerações. O Evangelho de Jesus Cristo começa pela própria base que acabamos de anunciar, ou seja, que não basta meramente dizermos às pessoas qual é o reto caminho. O problema não é tão superficial como parece, é muito mais profundo do que isso. Sigamos a própria maneira de expressão do Senhor Jesus. Você deveria observar o comentário dele a respeito da regra áurea, quando ele declarou: porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em outras palavras, esse é o sumário do que dizem a lei e os profetas. Esse é todo o seu objetivo e propósito. O que quis dizer o Senhor expressando desse modo a questão? Esse é apenas um outro exemplo do modo como ele nos chama a atenção, conforme já fizera tão frequentemente neste seu sermão, para a trágica maneira como a lei de Deus é mal compreendida. Muito provavelmente ele ainda continuava pensando nos fariseus e nos escribas, mestres da lei e instrutores do povo. Você deve estar lembrado de como Jesus considerou vários particulares no 5º capítulo, acerca dos quais pode dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. A grande preocupação de Jesus foi a de oferecer aos seus discípulos a correta perspectiva da lei e, nessa altura do seu sermão, ele retornava a essa questão uma vez mais. Metade das nossas dificuldades deriva-se do fato que não compreendemos o sentido da lei de Deus em seu caráter e intuito verdadeiros. Tendemos todos por pensar que se trata apenas de uma série de regras e regulamentos que supostamente deveríamos observar, mas geralmente nos esquecemos do espírito da lei. Pensamos a respeito da lei como se fosse algo para ser observado mecanicamente, como algo desvinculado de nós, quase impessoal, e consideramos-la mais ou menos como se fosse um conjunto de regras criado por uma máquina qualquer. Compra-se a máquina e assim se obtém essas regras e regulamentos, e, em seguida, tudo quanto se precisa fazer é observar essas normas automaticamente. A nossa tendência inteira é reputar a lei divina no que tange à vida prática, como se fosse algo pertencente à ordem de coisas que acabamos de descrever, ou expressando-o de outra maneira, o perigo sempre consistirá em pensarmos na lei como algo que é válido por si mesmo, imaginando que tudo quanto fomos incumbidos de fazer foi observar os seus preceitos e que, se assim fizermos e jamais nos desviarmos deles e nem ultrapassarmos ou ficarmos aquém dos mesmos, tudo terminará bem conosco. Ora, todas essas ideias da lei são inteiramente falsas. Talvez pudéssemos ser ainda mais explícitos, dizendo que o perigo que nos ameaça consiste em pensarmos que a lei é algo negativo, algo proibido. Naturalmente, há certos aspectos da lei que são negativos, mas o que o Senhor Jesus estava aqui enfatizando, conforme ele já clarificara, com abundância de explicações no capítulo 5, é que a lei divina, outorgada aos filhos de Israel, por intermédio de anjos e de Moisés,
é um princípio altamente positivo e espiritual.